Fala aí, turminha! Sou o professor Felipe Rabelo e eu vou fazer agora a resolução de questões da FUVEST. Então fique atento, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, aproveite cada detalhe, que eu não vou só te contar o gabarito. Eu vou fazer uma resolução com todo o empenho para que você entenda todos os conceitos envolvidos na questão. Fique atento, deixe seu like, faça seus comentários e vamos lá, vamos estudar! Vamos lá, turminha! Questão número 4, prova da FUVEST, ano 2020, prova de Química. E vamos ao enunciado. Ao se preparar molho de tomate, considere apenas a fervura de tomate batido com água e azeite. É possível observar que a fração aquosa, fase inferior, fica vermelha logo no início e a fração oleosa, parte superior, inicialmente com a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada conforme o preparo do molho. Então vamos lá, turminha? Vamos por parte. A questão está afirmando que quando vai preparar um molho de tomate, considerando água e azeite, apenas água e azeite, olha o que vai rolar. No início, imediatamente, a parte inferior fica vermelha, beleza? Ou seja, a fase aquosa, porque a água é mais densa do que o óleo, né? A água é mais densa do que o azeite, e a fase da água, a fase aquosa, fica vermelha, logo no início. Passado algum tempo, à medida que você começa o cozimento, a fração oleosa, que é a parte superior, é a parte menos densa, que inicialmente tinha a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada também, conforme o preparo do molho. Ou seja, após algum tempo, o óleo também recebe a coloração característica do tomate. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba, basicamente vai fazer o mesmo processo. Considere fervura de beterraba batida com água e azeite. Mesma história. A fração aquosa fica com a cor rosada e a fração oleosa, que é a fase superior, permanece com a coloração típica durante todo o processo, não tendo sua cor alterada. Não tendo sua cor alterada. Então, aqui o que a questão está contando? Se eu fizer um molho de tomate, batendo o tomate com água e azeite, tanto a água quanto o azeite ficarão avermelhados, vão interagir com essa coloração vermelha. Muito bem, ao bater beterraba com água e azeite, somente a água vai interagir, somente a água vai interagir. O azeite não irá interagir, ou seja, o azeite vai sustentar a sua coloração, beleza? Provavelmente você já percebeu sobre o que essa questão vai discutir, sobre o que essa questão vai falar, o que ela vai abordar. Então vamos comentar um pouquinho características básicas, conceitos fundamentais para a gente poder avançar nessa questão. É uma questão que fala sobre solubilidade dos compostos orgânicos. E a gente sabe, basicamente, que a regra número 1 da solubilidade é semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Essa é a ideia. Ah, Felipe, só isso que importa? Claro que não. Existem várias outras composições que precisam sim ser agregadas a esse conceito. Mas essa ideia ela vai funcionar muito bem porque o número de questões de vestibular que aborda esse tema é muito expressivo. Então, turminha, percebam só. Água e álcool. A solubilidade de água com álcool é infinita. Independente da proporção entre eles, eles irão interagir bem. Eles irão interagir bem porque tanto água realiza ligações de hidrogênio, quanto o álcool, mesmo sendo um composto orgânico, realiza a ligação de hidrogênio por ter a hidroxila. Já a gasolina e o querosene, ambos são basicamente hidrocarbonetos,
compostos formados por carbono e hidrogênio. Portanto, gasolina e querosene são hidrocarbonetos que interagem bem. São compostos orgânicos apolares. Então, no primeiro caso, polar dissolveu polar. No segundo caso, apolar dissolveu apolar. Já quando eu tento misturar gasolina e água, não dá certo, porque apolar não vai interagir bem com polar. A água fica na parte de baixo por ser um líquido mais denso. Beleza? Eu sei que você já sabia disso. Agora vamos avançar. Observem só. E quando a gente vai para o contexto dos compostos orgânicos? Eu tenho aqui, galerinha, 5 anéis aromáticos condensados. Aqui são 5 anéis aromáticos condensados. O benzopireno, que ele é insolúvel em água. Por que ele é insolúvel em água? Porque ele é um hidrocarboneto. Ele contém apenas carbono e hidrogênio. E compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, a gente considera que eles são praticamente apolares. Um composto apolar não vai ser solúvel em água, beleza? Por outro lado, esse composto aqui, que aparentemente é muito parecido com um benzopireno, no lugar desse anel aromático aqui, ó, no lugar desse anel aromático, eu tenho um ciclo hexano, né, uma cadeia fechada, com 4 hidroxilas. Hidroxila realiza ligação de hidrogênio. Então, a hidroxila, ela realiza a interação intermolecular mais forte que tem, beleza? Portanto, compostos que contêm hidroxila contêm uma região polar. As regiões em que as hidroxilas estão localizadas são regiões polares, o que vai conferir a essa estrutura a solubilidade em água. Belezinha? Pegou a ideia? Pegou a ideia? Muito bem, turminha. Aí você pode pensar, cara, mas e o detergente? E o sabão? Que se eu tiver com a mão suja de vinagre, o sabão e o detergente tiram o cheiro do vinagre. Se eu tiver com a mão suja de óleo de cozinha, o sabão e o detergente removem também. Por quê? Porque são as substâncias anfifílicas. Exatamente. São substâncias que são ao mesmo tempo polares e apolares. Possuem uma região apolar e possuem uma região polar. É o caso aqui, por exemplo, dessa estrutura que eu estou mostrando para vocês, que é a estrutura básica de um sal orgânico derivado de um ácido graxo. Então, eu posso afirmar que esta região aqui, ó, que contém 2 oxigênios, que contém um sódio iônico, essa região é uma região polar. Em compensação, essa cauda de hidrocarboneto, aqui, ó, é uma cauda apolar. O sabão tem ao mesmo tempo uma região polar e uma região apolar, e por isso interage bem, independente do tipo de substância. Qual a diferença do sabão para o detergente? Basicamente, a diferença do sabão para o detergente, tá? De modo simplificado, está na parte polar. Enquanto a parte polar do sabão geralmente envolve aqui o sódio ou o potássio, porque é proveniente da reação com soda cáustica, nos detergentes eu vou ter o grupo sulfônico, beleza? E eu vou ter um grupo aniônico. Mas a ideia é a mesma. O detergente também tem uma região polar e uma região apolar, beleza? Aí a gente vai observar o esquema que aparecia na questão. Olha que lindo, galera. Observem só. Em primeiro lugar, a gente pode comentar aqui, ó, a questão não aborda isso, mas é importante que vocês saibam que essas ligações duplas conjugadas, eu vou apagar a primeira ali. O que é uma ligação dupla conjugada? Uma ligação dupla conjugada, turminha, é aquela que alterna simples e dupla. Então, olha aqui, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Essas duplas conjugadas conferem coloração
a esse corante. Então, a cor do tomate está relacionada à presença do licopeno, e o licopeno ele tem essa coloração devido a essas ligações pi conjugadas. Muito bem. Galera, percebam só, o licopeno é um hidrocarboneto, é um composto apolar, possui apenas carbono e hidrogênio na estrutura. Portanto, isso aqui é um composto apolar. Sendo um composto apolar, sendo o licopeno um composto apolar, o que acontece? A fase oleosa irá interagir com o licopeno e a cor do azeite, que o azeite é um óleo, é um lipídio, ele é apolar, vai ser alterada. Por quê? Porque o azeite solubiliza, após o aquecimento, solubilizará o licopeno. Percebeu? O azeite é apolar, por ser um óleo. Um lipídio é apolar, as gorduras são apolares. E o licopeno é apolar, então solubilizou. Muito bem. Vamos olhar agora, vamos sair do tomate e vamos olhar para a beterraba. Turminha, olha só quanto grupo polar tem a betanina, que é o corante responsável pela coloração da beterraba. Muita coisa, gente, ó. Hidroxila, 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 oxigênio, oxigênio, hidroxila, nitrogênio, oxigênio, oxigênio, hidroxila, que é um ácido carboxílico. Aqui eu tenho amina, aqui eu tenho um ácido carboxílico. Então, turminha, apesar de ser uma molécula grande, né, apesar de ser uma molecona, ela é extremamente polar. Por quê? Ela tem vários grupos puxadores de elétrons, o que gera polos positivos e polos negativos na molécula. Beleza? Portanto, a betanina não irá interagir bem com a parte oleosa, não irá interagir com o azeite. Percebam que a cor do azeite ela permanece a mesma, ela fica inalterada. Por quê? Porque o azeite não permite a dissolução, tá? A solubilização da betanina na fase oleosa, na fase apolar. Questão muito bem elaborada, questão muito criativa e muito interessante da prova da FUVEST. E as opções são essas, turminha. Vamos analisar então. Pensando nesse contexto todo que nós conversamos, vamos analisar os distratores aí, as opções. Considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão... Então, turminha, tem duas coisas aí importantes. Prestem atenção. A questão falou, considerando as informações do texto, o que acontece no texto e o que acontece neste quadro aqui, beleza? Ou seja, você vai se apoiar nas informações fornecidas pela banca, apoiado nas informações fornecidas pela banca, a principal, ou seja, para evitar estresse com anulação de questão, a principal razão para a diferença da coloração descrita é que a fração oleosa, cuidado então, ó. Então eu vou ter aqui uma continuação dessa frase. A fração oleosa, letra A, fica mais quente do que a aquosa, degradando a betanina. O mesmo não é observado com o licopeno, devido à sua cadeia carbônica longa. A questão, seja no texto, seja no quadro, não apontou para nenhuma informação relativa à degradação da betanina, né? B, que a fração oleosa está mais exposta ao ar, o que oxida a betanina. O mesmo não é observado com o licopeno, devido à grande quantidade de duplas ligações. Nada a ver, né, galera? Essa letra B, então. Vamos na letra C. É que a fração oleosa é apolar e a betanina polar, havendo pouca interação. O mesmo não é observado com o licopeno, que é apolar e irá interagir com o azeite. Galera, ao meu ver, essa opção C está irrepreensível, ela está perfeita, ela está exatamente o que nós conversamos aí na introdução da questão.
beleza? D, a fase oleosa é apolar e a fase aquosa polar, mantendo-se separadas. O licopeno age como surfactante, misturando as fases. As fases não são misturadas, né? Então, essa aqui também, galera, tá fora. A fase oleosa, a fração oleosa, tem alta viscosidade, facilitando a difusão do licopeno, composto de menor massa molar, o que não é observado com a betanina com maior massa. Turminha, não tem nada a ver nesse contexto com a massa, e ainda digo mais, a massa deles é bem próxima. Quando eu estou nesse patamar de uma massa molar de mais de 500 gramas, 537 para 551 é uma diferença desprezível, beleza? Não é isso que vai interferir no conceito, beleza? Então, questão muito bem elaborada, uma questão inteligente, uma questão prática, né? Uma coisa que a gente pode observar na nossa cozinha, assim, sem maiores dificuldades, sem nenhum risco, porque é um experimento, uma observação extremamente comum, faz parte do nosso cotidiano. Eu espero que você tenha curtido essa explicação, peço com todo carinho que você deixe seu like, faça comentários, diga o que você achou dessa questão, se você fez essa prova, se você acertou, se você pretende fazer a FUVEST, vai cair solubilidade, vai cair polaridade e não demore nisso, tá bom? Siga firme nos estudos, persevere, seja dedicado, porque o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. Fora isso, turminha, tem que trabalhar, tem que correr atrás e eu desejo o melhor para você. Bons estudos e até a próxima questão.